Eles são a cara da sociedade, seja de qual parte do mundo for. Trazem nas expressões de corpo ou só no rosto a dor ou a alegria, a esperança ou o desalento, a satisfação ou a angústia, entre outros tantos sentimentos que se apresentam simultaneamente neste momento intenso da existência humana. Eles são o foco deste projeto acadêmico, o Observatório Juventudes. A gente ouve muito as instituições falarem para os jovens, mas não os jovens falarem de uma maneira consistente para essas instituições. E aí a ideia inicial, eu queria criar um espaço que tivesse essa oportunidade, que os jovens pudessem produzir, pudessem criar ferramentas para que ele pudesse dizer para essas entidades. De acordo com o idealizador do projeto, o formato ainda é recente, tanto no Brasil quanto no mundo. Por isso, será feito um grande esforço para que a ideia dê frutos rapidamente. Eu tenho uma frase que ela marca bastante esse processo do observatório, que diz assim: você quer ser eterno, habite o outro. Nós só queremos ser significativos na vida do outro. Eu acho que está aí a nossa função de vida. A visão que os adultos têm sobre os jovens é historicamente negativa desde os primeiros registros sociológicos da humanidade. Então não é novidade que existe uma grande dificuldade por parte dos adultos de entendimento dos modos de ser, de expressar, de sentir e de viver do jovem. Talvez o grande desafio hoje é justamente compreender quais são as características desses jovens e compreendê-los como sujeitos já no presente, porque tradicionalmente se usava a frase: o jovem é o futuro da nação, colocando a perspectiva dele para frente, para futuro, mas nós precisamos considerar que ele já é sujeito no presente, que tem características, necessidades próprias. O professor Maurício Perondi é doutor em educação e lembra que os jovens precisam ter um espaço de participação para que possam se expressar melhor e serem compreendidos pela sociedade. Hoje, se o jovem não encontrar esse espaço de participação, ele não vai participar. Ele vai participar daquilo que tem sentido para a sua trajetória. E ele só vai participar daquilo que tem sentido se é algo que realmente ele pode ser sujeito. Aquilo que é um projeto pronto, aquilo que as gerações anteriores fizeram, não adianta um adulto chegar para o jovem e dizer: olha, isso é importante. Se o jovem não sentir que isso tem um significado para a sua vida, ele não vai considerar isso importante. Até porque hoje nós temos inúmeras possibilidades. Diferente de outros tempos históricos, que as possibilidades de inserção e de participação eram mais limitadas, e aí ou ele participava desses grupos e dessas instituições, ou ele estava fora. Hoje não, hoje tem inúmeras possibilidades. E quando surgem as angústias essenciais do ser humano para serem naturalmente respondidas durante a fase da juventude, nos dias de hoje, acelerados pelo imediatismo tecnológico, pela cultura do descartável e pela fluidez das redes sociais, a perspectiva de vida e de futuro acaba comprometida pela desesperança. Nós estamos vivendo uma época de crise da sociedade, crise de valores, crise na economia, na educação, crise de ideologias, né? E essa juventude, ela está crescendo, conhecendo o mundo, partindo para o mundo do trabalho, justamente nesse contexto de crise. E isso, com certeza, influencia a personalidade, influencia emocionalmente. E aí a gente tem visto muitos casos de jovens com depressão, com automutilação, com transtornos de ansiedade. O deputado Pedro Kemp é psicólogo e mestre em educação. Ele percorreu por um ano as escolas públicas de Mato Grosso do Sul para conversar com os estudantes sobre essas angústias. O resultado é a constatação de uma geração de jovens muito diferente daquela de 20 ou 30 anos atrás. Nós não podemos mais lidar com os nossos jovens com a nossa experiência de jovem, né, de algumas décadas atrás, porque de fato a gente vive um momento totalmente diferente daquele. Na nossa juventude, nós tínhamos a ideologia muito forte de buscar a transformação da sociedade, de querer mudar o mundo, de querer implantar uma sociedade mais igualitária, mais justa,
Então os movimentos políticos, inclusive no movimento estudantil, eles foram muito marcados, né, por essa militância política. E hoje essa juventude vive num contexto de decepção com a política, com as ideologias. Todas essas questões são vivenciadas intensamente em um ambiente altamente juvenil, como é um campus universitário. Algo que torna o trabalho dos educadores salesianos sempre desafiador, mas não tão distante do que São João Bosco abraçou como projeto de vida e de fé. Dom Bosco, de fato, já fazia isso, né, à sua época. Era aquela preocupação com os jovens, no sentido de se aproximar, no sentido de dar oportunidade, no sentido de dar sentido à vida deles. A compreensão dos problemas que afetam os jovens já não é a única maneira de resolver as determinadas situações que se apresentam neste contexto, mas é um instrumento inserido no amplo mundo juvenil, rico de inúmeras características que passam a ser pesquisadas através do projeto do Observatório. Mas a ideia do Observatório Juventudes, vamos pegar o termo observatório, que tu colocaste bem, o observatório seria no sentido de nós observarmos acompanhando, nos aproximarmos e juntos, os adultos, as instituições de formação, acompanhando o jovem para observar o mundo. Vamos pensar dessa maneira. E não uma observação de supervisão, de correção moralista, não é nesse sentido. É de nos aproximarmos do jovem e dos jovens e junto com eles seguirmos essa trilha, como diz a música que está tocando aí no fundo, não é? Hoje me sinto mais forte, mais feliz. O trabalho de observação é, portanto, bastante abrangente. O objetivo é produzir dados qualificados sobre a realidade vivenciada pelos jovens e melhorar o entendimento sobre seus pensamentos, expectativas, sonhos e frustrações. O nosso estilo de vida vem mudando e com as tecnologias, a inovação que a gente vem passando nos últimos anos, coloca o jovem em evidência. A gente observa pela Organização Mundial da Saúde que a juventude ela se estende até os 29 anos de idade. Então a gente tem um olhar diferenciado, há uma mudança social, mas que precisa ser reconhecida. Então eu não acredito que seja o jovem que esteja mudando, a nossa sociedade está mudando e o jovem faz parte dela. Parece uma questão complexa, mas para quem já trabalha em meio à juventude, esta vai se tratar apenas de uma estruturação científica de um trabalho que já é rotineiro. Fundamentalmente significa um grupo de pesquisa que se ocupa de questões de juventudes. E aí a gente envolve desde pesquisadores, a acadêmicos, a comunidade local. Isso é o mais legal, porque a população juvenil é o nosso tema. As atividades do observatório já começaram a ser organizadas. Nós pretendemos reunir os adolescentes e fazer o engajamento deles dentro do processo de formação, não só com uma preocupação voltada somente para as disciplinas, né, mas também engajá-los em produções sociais, em ações sociais, né, e atender mais de perto as demandas desses adolescentes e desses jovens, né, envolvendo eles em trabalhos sociais, pesquisas voltados à temática da juventude. No entanto, os jovens acompanham a velocidade intensa do mundo, o que faz com que essa compreensão do universo juvenil seja urgente. Este é o desafio. Eu acho que a urgência do ponto de vista do jovem para resolver seus anseios e problemas sempre existiu. É que agora está em alta velocidade. Mas cabe a nós, por exemplo, da universidade, através de um projeto como este, o Observatório Juventudes, a gente poder ser instrumentalizado da melhor maneira para poder acompanhar. A produção de conhecimento científico, proposta no projeto Observatório Juventudes, destina-se não só ao CDB, mas a toda a congregação salesiana e à sociedade. Para isso, esse conhecimento precisa ser levado a ações práticas. Não adianta nada a gente gerar esses dados e depois o governo não ter também a sua contrapartida, ou seja, não ter a sua ação para que os jovens sejam beneficiados. A presença do prefeito de Campo Grande no lançamento é o sinal de que esse conhecimento pode ser transformado em políticas públicas para a juventude.
Primeiro, o lado psicológico. Segundo, o lado da qualificação. Terceiro, o relacionamento. O quarto, a abertura do mercado de trabalho. A partir do momento em que nós, da nossa gestão, estamos proporcionando a eles cursos de capacitação, de qualificação e, acima de tudo, de comportamento para o mercado de trabalho, com certeza absoluta, eles o que mais querem é isso.